estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Neste vídeo vamos falar sobre os limites do relativismo cultural e também sobre a visão etnocêntrica, os direitos humanos. Vamos lá? Bom, você sabe o que é diversidade cultural? Já ouviu esse termo? Diversidade cultural designa o conjunto de diferentes culturas existentes no mundo. Como cultura, compreendemos os costumes e tradições de um povo e que são repassados de geração para geração. Então, como diversidade cultural, nós temos justamente essas diferenças que caracterizam um determinado grupo de pessoas, uma determinada nação, tá? Como elementos culturais representativos de um determinado povo, destacam-se vestimentas, o folclore, os costumes, a língua, as crenças, os comportamentos, a arte, os valores, a culinária, as danças, a religião. Então, isso aqui são elementos culturais que vão variar, que vão se diferenciar de acordo com cada contexto, tá? E aí entra justamente essa noção de relativismo cultural. O relativismo cultural é uma postura de respeito em relação às diferentes expressões culturais. O relativismo cultural é uma perspectiva da antropologia que vê diferentes culturas de forma livre de etnocentrismo. O que quer dizer sem julgar o outro a partir de sua própria visão e de suas próprias experiências. Então, a ideia de relativismo cultural está atrelada à possibilidade de respeitar e tolerar as diferenças, respeitar e tolerar as diferentes expressões culturais, as diferentes crenças, as diferentes formas de expressão da arte, tudo isso que caracteriza um grupo de pessoas ou uma nação, tá certo? Enquanto há, claro, um limite para o relativismo. O relativismo é uma postura de tolerância, é uma postura de respeito em relação às diferentes expressões culturais, porém, é muito importante entender que nem tudo é tolerável. Há um limite para esse relativismo. E esse limite, ele obedece um critério muito específico, que é o critério dos chamados direitos humanos. Nem todas as posturas são toleráveis. O que estabelece esse critério a partir do qual devemos ou não tolerar uma postura são os chamados direitos humanos. Os direitos humanos são aqueles direitos universais, os direitos básicos que nós temos assegurados enquanto seres humanos. Os direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e a qualquer ser humano, não importando a classe social, a raça, a nacionalidade, a religião, a cultura, a profissão, o gênero, a orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Nós temos inclusive um dia, o dia 10 de dezembro, em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, tá? Caso vocês queiram conhecer melhor a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa declaração tão importante que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, aqui no cantinho da tela vocês têm um QR Code, é só apontar aí o celular que vocês conseguem ler o texto da chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, bem legal aí de vocês conhecerem essa declaração, porque ela vai falar de questões como a justiça, a igualdade, o respeito à nossa dignidade enquanto seres humanos, direitos básicos que qualquer ser humano deve ter assegurado. Então, o relativismo cultural, ele tem esse limite, ele não pode ultrapassar aquilo que é um direito básico dos seres humanos, certo? Bom, nesse vídeo nós falamos sobre o relativismo cultural, falamos também sobre o etnocentrismo, falamos sobre a questão dos direitos humanos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!